Fala aí, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um tutorial muito legal pra você que quer começar no 3D e não sabe por onde. Pra você que cria alguma coisa ali no Illustrator, né? Aqui no Illustrator, na verdade, no 2D e fica pensando, pô, isso ficaria legal no 3D. Então, esse tutorial vai te ajudar bastante. É um tutorial feito pra quem cria símbolos, né? Cria ícones, até mesmo ilustrações simples e quer transformar isso em 3D, né? Dar um volume a mais. Claro que esse tutorial não serve pra tudo, por exemplo, você não vai pegar algo com formas muito complexas e conseguir transformar isso em 3D. Às vezes você tem que modelar do zero mesmo. Isso é mais para objetos simples mesmo, né, com formas simples, como ícones, símbolos, ilustrações, nada assim, não tão complexas. Então, vamos lá. Bom, eu tô aqui no Illustrator, né? Tenho aqui a minha ilustração bem básica. E a primeira coisa que você tem que fazer, antes de você ir lá pro 3D, é salvar isso aqui. Nai, mas como que eu salvo isso aqui em um formato que eu consiga abrir lá no Cinema 4D? É bem simples. Você vai vir aqui em arquivo, né? Salvar como. E aí eu já salvei aqui, criei uma pasta pra tudo. No caso, tutorial. E, gente, se sair algum barulho aqui, é porque meu vizinho tá... Não sei o que ele tá fazendo no carro dele, tá fazendo muito barulho. E aqui do lado de casa tem uma distribuidora de bebidas, então, assim, faz muito barulho. Então, sair algum barulho externo não é aqui. E ele achou de testar, sei lá, o carro dele bem na hora que eu tô gravando. Mas, enfim. Eu já salvei aqui, né? Então, vou salvar aqui só uma segunda versão pra mostrar como que salva. Então, aqui, eu renomei o 2 aqui, né? Pra ficar diferente e não substituir. Então aqui na hora que eu salvar, ó, vai aparecer a caixinha do Illustrator, né? Você vai ter que selecionar aqui a opção, ó, Illustrator 8. Eu não sei se o Cinema 4D já tá recebendo outra versão, mas normalmente quando você salva com as versões mais atuais, ele não reconhece. Então, por via das dúvidas, salva sempre na 8. Eu sempre salvo na versão 8, sempre dá certo. Então só dou um OK e vai salvar. E agora a gente vai lá pro Cinema 4D para ver como que a gente cria isso daí. Então aqui dentro do Cinema 4D, o que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar vindo aqui nessa opção de configuração. E aqui, ó, a gente vai mudar de Standard para Physical, tá? É o tipo de render que a gente vai estar trabalhando, o Physical. Então aqui, né, eu vou deixar aqui o Sampler, por enquanto, em Low. Tá? A gente vai trabalhar com low, depois a gente aumenta isso aqui, né, que é a qualidade do nosso render. E aqui em Effect, ó, eu vou criar um Global Illumination. Então, depois que eu criei aqui, né, deixo essa caixinha marcada, ele já vai criar com ela marcada. E aqui, ó, em Preset, eu vou mudar de Default para Interior Preview, Hide Fields e Depth. E aqui eu vou colocar 24, acho que 24... e Gama 2. Então, vou deixar mais ou menos assim, tá? E, novamente em Effect, a gente vai estar adicionando aqui, ó, um Ambient Occlusion. Isso vai dar mais realidade nas nossas sombras, tá? Então, eu normalmente gosto de usar essa opção aqui pra eu ter uma sombra bem mais próxima da realidade, tá? Então, basicamente é isso. Vou deixar a caixinha marcada aqui. E são essas as configurações que a gente vai estar mexendo por enquanto, aqui dentro do Physical. E aqui, a gente vai estar mudando esse tamanho, né, em Output, a gente vai estar mudando aqui para 2000. Eu normalmente trabalho com esse formato e mais uns outros. Então, depois que eu mudar isso aqui, né, a minha área vai mudar aqui, ó. A gente pode ver que altera aqui também. Então, eu vou deixar 2000 por 2000. Então, bem simples. Bom, tô com a minha área aqui de trabalho direitinha, configuração do render e tudo. E agora o próximo passo que a gente vai estar fazendo é criar aqui um plane, tá? Aqui, ó, nessa opção aqui, eu tenho algumas formas prontas já que o Cinema 4D me disponibiliza. Então, isso ajuda bastante, né? Porque a partir dessas formas você consegue criar outros objetos. Tá bom? Então, vou criar aqui um plane, né? Que ele vai ser o nosso background. Então, eu vou mudar isso aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho a rotação, né? Então, eu vou mudar aqui em P para 90.
Então eu quero que ele fique assim. E aqui, com o scroll do mouse, eu consigo chegar próximo, né? Então eu vou rotacionar aqui, ó, pra frente, mais ou menos assim. E agora eu vou criar a minha câmera. Então eu vou vir aqui, ó, na opção de câmera, tá? E vou adicionar essa primeira opção. Então vou marcar aqui na cruzinha. E minha câmera já tá ativa aqui. E aqui, ó, eu vou vir em coordenadas e a gente vê que a rotação dela aqui tá um pouco mexida, né? Eu não quero que isso fique dessa forma, então vou mudar isso aqui pra 0 e 0. E aí ficou tudo bem mais certinho, né? E aqui, um outro passo muito importante é que você mude a lente da câmera de acordo com a sua necessidade. No caso, eu quero uma imagem, né, bem próxima do meu objeto, então eu vou utilizar aqui uma Super Tele 300, tá? Então, que é uma telezoom, né? E vou deixar como tá aqui já, tá tudo ok. Então aqui em câmera eu vou estar adicionando uma tag para que, se eu movimentar, né, aqui a minha cena, eu não movimente a câmera, então eu vou perder aqui tudo que eu configurei, certo? Então eu vou vir aqui com o lado, eu sempre confundo os lados, lado direito do mouse, Cinema 4D Tags Protection. Então eu vou adicionar aqui uma proteção e prontinho, ó. Aí eu não vou conseguir mover a minha câmera mais, ó. Então, para eu mover aqui, eu tenho que desativar a câmera. Então, isso ajuda muito para que você não possa perder ali a sua cena. Então, feito tudo isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai importar os nossos materiais, né? O nosso objeto, no caso. File, Merge, tá? Essa opção aqui. Merge, eu acho que fala assim. E aí, eu vou clicar aqui e vou selecionar a primeira opção. Então aqui, ó, ele vai me dar essa janelinha, né? Adobe Illustrator, Import. Então aqui é a escala, né? Que tamanho eu quero importar isso. Então eu vou deixar aqui em 1. E aqui eu deixo para criar um grupo, né? Com as splines. Eu não coloco para conectar porque eu gosto de decidir o que eu vou fazer com elas depois. Então se eu já coloco conectada, isso já me limita muito porque eu não vou conseguir mexer nelas. Tá bom? Então normalmente importo dessa forma aqui. Dou um OK e aí já tá aqui, ó. Então aqui eu já tenho o meu objeto, né? Mas como que eu consigo dar uma extrusão nisso aqui, né? Então, esse objeto aqui, ó, ele tava dentro desse. Então, para eu trazer ele para fora, só seleciono ele, né, com o lado esquerdo do mouse e puxo aqui para cima, ó. Não tô segurando nenhuma tecla, fazendo somente isso, tá? Então, eu puxei ele para cima. E aí, o que eu vou fazer agora, né? Vou vir aqui nessa opção, tá? Bem aqui. E eu vou estar adicionando um Extrude. Então, eu tô segurando o Ctrl, tá? Porque normalmente, né, às vezes ele cria bem em cima, mas se eu segurar aqui, por exemplo, ó, e criar um Extrude, ele cria aqui para outro canto. Então, quando eu for mover, eu vou ter que mover a partir daqui e não a partir daqui, que é onde o meu objeto tá. Então, para não acontecer isso, eu normalmente seguro o Ctrl e clico aqui, ó, e só arrasto para dentro. Aí aqui o meu Extrude tá bem certinho onde o meu coração tá, né? Pra não ter problema. Então aqui vou sair da minha câmera. Ó, vou dar um zoom aqui. A gente vê que ele tá com bastante, né? Então vou selecionar aqui as duas formas, segurando o Ctrl. E vou puxar isso aqui um pouquinho pra cá. Tá? Então vou puxar mais um pouquinho pra cá. Vou deixar isso aqui como 5, por enquanto. E aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Com a explosão. Então, selecionei aqui, Ctrl, Extrude, arrasto pra dentro. E aí eu já tenho aqui o meu objeto, né? E o coração. E isso aqui eu vou deixar com 10. Acho que tá de boa assim. Ou 8. E vou puxar isso aqui pra cá, ó. Até entrar aqui dentro. Tá? Que eu quero que fique assim. Deixar mais ou menos assim. E eu já tenho aqui os meus dois objetos, né? Vou selecionar tudo isso aqui, ó. Tá? Segurando Ctrl. E vou criar um grupo. Group Objects. Ou Alt mais G. Alguns atalhos são parecidos com o do Photoshop Illustrator. Mas é um pouco difícil.
Então aqui eu não tô conseguindo ver, né, o meu objeto. Por quê? Porque ele não tem cor ainda. Então a gente vai transformar isso aqui tudo agora. Então vou selecionar o grupo todo, né? Renomear isso aqui. Só dei 2 cliques, tá? Ó, então selecionei tudo. E vou aumentar isso aqui, ó. Só tô vendo ele por aqui. Vou colocar aqui, ó, em display. Essa segunda opção, que é um nome difícil. Ó, então já consigo ver com mais facilidade, né? A malha do meu arquivo. Go round shading lines. Gente, perdoa o meu inglês, eu sempre falo isso, mas é porque esses programas, né, de Photoshop, tu tem muita coisa em inglês, assim, e às vezes é difícil falar. Mas aqui tá o coração, né, com a nossa explosão. Eu ia chamar isso de explosão, nem sei se é isso. Então aqui, tá tudo aqui. E agora o que, que a gente vai fazer, né? Tá. Próxima etapa aqui do nosso tutorial. A gente vai estar criando agora cor para isso aqui. Então, eu decidi que eu vou trabalhar isso aqui com as cores do Brasil, né? Apesar de a gente não estar vivendo um bom momento, eu decidi que vou trabalhar com as cores do Brasil. E apesar das cores do Brasil serem usadas por pessoas que eu não apoio, mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Decidi que vamos usar as cores do Brasil e é isso. Então eu vou vir aqui em um material, ou Ctrl N, né? Criei aqui um novo material. E aqui, ó, no nosso primeiro material, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir em Color, tá? E vou selecionar aqui a cor verde. Um verde mais ou menos assim, né? Bem Brasil. Pronto. E aqui em Reflectance, eu vou mudar isso aqui de Specular Bling Legacy pra Beckman, tá? E aqui, ó, a gente pode ver que tá com bastante rugosidade, né? O ruggedness tá bem alto aqui. Então, vou deixar isso aqui mais ou menos em 29, eu acho. E vou aumentar aqui o reflexo, né, do meu objeto. Então, vou colocar isso aqui em 10. Acho que tá tranquilo assim. E aí, eu vou duplicar isso aqui. Vou dar 2 cliques aqui e vou colocar verde, né? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E aí eu vou criar isso aqui agora um amarelo. Então, mais ou menos assim. Tá bom. Qualquer coisa a gente altera depois. E agora eu vou criar um novo material. Porque eu vou trabalhar ele somente com cor. E eu vou utilizar aqui um azul. Mais ou menos assim. Pronto. Então eu já tenho aqui as minhas 3 cores. Beleza? E o nosso próximo passo agora, né, é adicionar um HDRI. Pra gente ver como vai ficar isso aqui. Então vou criar mais um material. Create New Material. E diferente dos outros materiais, esse aqui eu vou tirar o Color, Reflectance e vou deixar só o Luminance, tá? Então vou arrastar o HDRI pra cá. Já tô com minha página de HDRI aberta aqui, né? Uma delas. E vou utilizar esse aqui. San Giuseppe Bridge. E só arrasta aqui pra cima, ó. Já vem com maisinho. Ele vai me dar essa caixinha aqui. Vou selecionar o não. Então já tenho o meu HDRI aqui. E esse HDRI eu vou deixar o link na descrição pra que vocês possam baixar, tá? Ele é totalmente free. Então vocês podem usar o mesmo. E ele é muito bom. E agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um sky, né? Através disso que eu vou conseguir emitir a luz pra minha cena. Com o HDRI em conjunto, claro. Então, essas duas coisinhas, esses dois elementos que vão fazer a minha cena funcionar, né? Que vão transmitir a luz para os objetos, o reflexo e tudo mais. Então aqui, Sky, tá? E vou aplicar o HDRI aqui no Sky, ó. E agora a gente vai colorir os nossos elementos. Então, esse primeiro extrude aqui é a explosão, né? Deixa eu renomear isso aqui pra ficar certinho.
E aqui eu vou colocar o coração em amarelo, tá? Isso aqui em verde, ó, já tá mudando a cor lá. E o nosso background em azul. Então vai ficar mais ou menos assim. E vamos dar um render aqui pra ver como tá ficando. Então eu consigo fazer o render aqui, ó, na segunda opção, tá? Então já começou a renderizar aqui, vou colocar em 40 pra ver como tá ficando, tá? Então demora um pouquinho porque eu tô usando o Physical, né? O Physical, ele não usa a minha placa de vídeo. É por isso que eu também não uso mais esse render. Ele é bom, assim, é um ótimo render. Só que o Octane Render, ele te dá mais realismo e tem essa vantagem, né? Do Octane usar a placa de vídeo, o que deixa o render bem mais rápido. Então aqui a gente vê que não tem volume ainda, né? A gente deu um render aqui, viu que tá... as cores estão legais e tudo mais, mas não tem volume. Então, o que a gente vai fazer aqui? Pra gente dar um pouco mais de volume nos nossos elementos, a gente vai estar vindo aqui e adicionando, né? Aqui em explosão, ó, caps, a gente vai estar adicionando um fillet cap. Então, a gente vai fazer isso para os dois elementos, tá? Aqui eu vou colocar 5, 10. Vamos ver se ficou muito, né? Então, deixa eu colocar aqui em 10, 5. Isso aqui eu vou testando, né? Pra ver como fica. Isso aqui 2. Vou deixar como 2 aqui. 10 e 2. E aqui, ó. Esse é o começo, né, do nosso objeto. Ou seja, deixa eu voltar aqui, ó. É a frente. E aqui é o final do nosso objeto, ele não tá com o fillet cap, né? Então a gente vai adicionar aqui também, ó. Ele só tá com cap. Fillet cap, 10, 2. E a gente vai testar primeiro pra ver se esse tamanho tá bom. A mesma coisa a gente vai fazer aqui com o coração. Fillet cap, 10, 2. Se aparecer algum barulho aí, foi do meu... aquele negocinho que fica espirrando no ambiente. Eu esqueci o nome agora. Então, tá. Outra coisa, né, uma dica legal pra gente dar volume é que aqui, ó, o nosso elemento, ele não tá encostado no nosso plane, né? Eu quero que ele fique encostado. Então, vou selecionar tudo aqui, ó. Isso vai me gerar uma sombra muito legal. Então, vou colocar ele aqui, um pouco pra dentro. Ó, pode ver que ele tá, né, passando do plane. Então, coloquei assim. E aí eu vou dar um render novamente pra gente ver a diferença aqui de como tá ficando isso. Então, talvez demore um pouco... talvez não, né? Vai demorar um pouco mais porque a gente adicionou o fillet cap. E então é mais cálculo pro render fazer. E vamos ver como vai ficar. Se vai ficar legal, se a gente precisa ajustar algumas coisas. E isso é questão de teste, né? Cada objeto é uma forma, então a gente tem que ir testando pra ver como tá ficando. Tá fazendo barulhão aqui, porque tá usando a memória RAM, né, do computador. Tá fazendo barulho bem alto aqui. Não sei se dá pra ouvir na gravação. Ó, então a gente já tem aí o nosso render, né? Tá ficando legal, tá ficando legal. E eu só não tô gostando desse fillet cap em ambos. Eu acho que ainda tá bem grande. Então vou estar ajustando aqui. Aqui. 5. Vou dividir isso aqui. Vamos ver se vai ficar melhor. Então, vou dar o render novamente. Agora acho que ficou do jeito que eu quero. É mais ou menos assim. Então, vai dar um render de novo.
aqui 30. Então, eu vou estar tentando colocar mais tutoriais, né, de 3D aqui no canal, principalmente para quem tá começando e quer aprender como mexer no cinema 4D, né, que é o programa que eu utilizo. E isso ajuda muito, né, para quem tá começando, entender como o programa funciona, entender o que você pode fazer no programa. Então isso, por exemplo, é uma coisa muito simples, que é bem, bem rápido e fácil de fazer, que dá aquele tchan a mais, né, no seu projeto, porque o 3D ele tem volume, né, faz uma diferença. Então isso ajuda muito, tá? E olha aí como tá ficando o nosso render, ó. Acho que é isso, né? Tá ficando bem legal. A gente tá vendo os reflexozinhos aqui, ó. Né? Então, se eu quiser, por exemplo, dar mais reflexo, aumentar mais esse reflexo aqui, ó, eu posso vir aqui nos meus materiais e vou colocar aqui em Reflectance. Vou colocar aqui 15. Vou mudar os dois pra ficar igual. 15, 15. Que é o reflexo, né? E aqui no meu HDRI, Sky, deixa eu ver aqui. Uma forma de você movimentar isso aqui, né? No Octane ele disponibiliza uma opção para você rotacionar, mas quem mexe com Octane deve saber o que eu tô falando. E o meu HDRI, ele tá paradão aqui, né? Mas se eu quiser rotacionar ele para pegar um outro tipo de iluminação, eu posso estar vindo aqui em Sky. Coordenadas e aqui em P, acho que é P, ó, eu rotacionei, mas ele, deixa eu ver aqui, ele virou, então vou colocar aqui 90, contrário, ó, então ele vai girando, mas aí você tem que saber, né, deixa eu voltar aqui, qual o jeito certo de virar isso aqui, tá, então, vou colocar aqui 90, vamos testar aqui pra ver como fica o reflexo. Eu não lembro agora se tem uma outra forma de rotacionar isso, porque faz bastante tempo que eu não utilizo esse tipo de render, né? Que é o physical. E para você utilizar esse tipo de render como o standard, o physical, acredito, você precisa criar esse sky aqui e adicionar esse material. Pelo menos é dessa forma que eu fazia. Então eu não lembro se tem como rotacionar o HDRI de uma outra forma. Em resumo, o HDRI é um globo, né, que fica ao redor. É como se fosse, por exemplo, aqui, tipo, um quarto que eu tô agora. A televisão tá refletindo, né, as coisas estão refletindo tudo que tem ao redor. Então, se meu quarto girasse, por exemplo, o reflexo que tá dando na televisão ia também mudar. Então, isso é muito, muito relativo, sabe? Então, aqui você pode, ó, rotacionar. Vamos ver se aqui, se eu gosto mais dessa sombra, desse reflexo. É uma questão de teste também, sabe? Ó. Certo. Ó, aqui ficou um pouco mais claro, né? Aqui ficou mais escuro. Posso estar voltando isso aqui. Vamos testar mais uma vez aqui. Vou colocar aqui 45, vamos ver como que vai ficar o reflexo. E aí você pode ir testando isso e deixar o render de acordo com o seu gosto, né? Eu acho que eu gosto bastante dessa opção aqui. Claro que por ser um render nativo, ele também não faz milagre, né? É um render um pouco limitado, né? Como o Octane Render da vida. E aí o que eu aconselho é você fazer aquela pós lá no Photoshop pra deixar o seu render com mais qualidade, né? Até mesmo mais realismo, não sei. Então você pode estar melhorando a iluminação no Photoshop e fazer tudo por lá, ó. Então aqui ele ficou bem claro mesmo, eu vou voltar aqui pro 0. Se alguém souber uma forma de rotacionar, além dessa forma, não sei se tem outra, e estiver vendo esse vídeo, deixem nos comentários como que você faz isso. Mas até então, acho que é isso, tá? Então vou dar o render novamente,
pra gente ver como ficou a nossa imagem final. Então é bem simples, né, como que você tira o render. Esse é um dos vídeos que eu pretendo fazer utilizando o Physical. Claro que eu vou fazer vídeo utilizando o Octane também, que é o render que eu uso atualmente. Mas fazer esses vídeos focando no Physical, eu tive como objetivo, né, atingir um público que quer começar no 3D, mas não sabe por onde. E se a pessoa tá começando, ela não vai logo comprar ou pagar o Octane, né, que é 130, 150 por mês, dependendo do valor do euro. Então, não vale a pena. Pra quem tá começando, já pagar de cara, né? E você também precisa entender o programa, como o Cinema 4D, como ele funciona na sua forma, assim, 100% natural, né? Sem plugin. Pra que você, aí sim, possa partir pra uma fase um pouco mais avançada, que é utilizando os plugins. Então, se você tá começando, eu acredito que esse tutorial vai te ajudar bastante. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Compartilha esse vídeo porque dá trabalho pra fazer, dá trabalho pra editar. E o meu objetivo aqui com esse canal não é ficar rica, milionária, é compartilhar conhecimento mesmo. Então, o máximo de pessoas, quanto mais pessoas eu conseguir atingir, mais vai ser satisfatório pra mim, né? Levar conteúdo pra várias pessoas. Então é isso. Esse foi o nosso render final, tá? Ficou com um resultado, né, bem legal, assim. A diferença do primeiro pro último aqui, tá? Então a gente teve um resultado bem satisfatório, né? E é isso. Valeu. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau.